Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu não sei se eu disse isso da última vez que eu estive aqui, mas eu tenho uma dívida com a cidade de Fortaleza, porque foi aqui em 1996 que eu conheci minha esposa. Ela não é de Fortaleza, é do Rio, mas vivia aqui quando eu a conheci. E depois de muito tempo nós voltamos, num período de férias, e é sempre muito agradável voltar a Fortaleza, e num contexto como esse, né? No contexto da igreja, numa conferência, num tempo de instrução, de encorajamento, de aprendizado. Que Deus abençoe esta cidade, o Evangelho possa florescer na cidade e no estado do Ceará. Permaneçam firmes, como luzeiro, como instrumentos da graça de Deus para abençoar muitas vidas nessa região. Bem, foi dito pelo pastor André que nós estamos no contexto de uma conferência, batalhando pela verdade, pela fé. Ontem nós tratamos, pensando na teologia pastoral, sobre 3 temas extremamente importantes para a vida da igreja, relacionada à figura do pastor. As qualificações, as atribuições e as tentações do pastor. Quais são as qualificações? Quais são os critérios para reconhecer uma pessoa como um legítimo, como um verdadeiro, um genuíno pastor? Ele tem que ser salvo. De forma impressionante, há muitos incrédulos atrás dos púlpitos. Um pastor verdadeiro é genuinamente um discípulo de Jesus, alguém que passou pela experiência do novo nascimento. Segundo, ele é um homem chamado. Todo cristão tem vocação. O pastor é no meio do rebanho que o Senhor chama para cuidar da igreja. Tem que ter chamado para essa atividade, para esse ofício, para essa função. O pastor não é um título, o pastor é um dom. E o pastor, ele precisa ser preparado. Então ele é salvo, chamado, preparado. Quais são as atribuições de um pastor? Nós falamos sobre 3, uma tríade muito importante. Pregar, orar e cuidar do rebanho. E hoje pela manhã, eu queria a atenção dos irmãos para tratar sobre essa atribuição do pastor, que é o ministério da pregação. Nesse primeiro momento vamos tratar esse assunto, as marcas distintivas da pregação, a supremacia da exposição bíblica. E no segundo momento vamos falar da responsabilidade da igreja. Porque percebam, é uma grande responsabilidade, domingo após domingo, semana após semana, estar atrás desse púlpito, expondo o evangelho, pregando. E o pastor não pode se eximir, não pode fugir dessa responsabilidade. Por outro lado, existe de igual modo uma grande responsabilidade por parte da igreja. Nós fazemos parte de uma geração que desaprendeu a ouvir a pregação da palavra. Portanto, nesse primeiro momento vamos falar sobre a supremacia da pregação e no segundo momento sobre a arte de ouvir a pregação. Como a pregação deve ser ouvida pela igreja. Portanto, quero convidá-lo a abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, leremos os versos 1 e 2. Segunda Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nós tratamos ontem aqui sobre essas características do ministério pastoral, as atribuições, e sem dúvida alguma, a pregação é o primeiro e o principal ofício de um pastor. Razão pela qual, nas qualificações apresentadas nas cartas pastorais, Paulo diz que o pastor deve ser apto para ensinar. Todo pastor é mestre. Resta saber se é bom ou não, se é fiel ou não, mas necessariamente o pastor é um mestre, é um professor, é um catequista, ele é um instrutor. O principal instrumento de trabalho do pastor é a escritura, razão pela qual ele tem que manejar bem a palavra da verdade.
E Paulo está nessa passagem encorajando o jovem pastor Timóteo a permanecer firme, fiel na sua primária vocação, pregar a palavra. Nós sabemos que a palavra é o principal meio de graça para edificar a igreja. Existe uma relação muito estreita entre a saúde espiritual da igreja e o púlpito. Púlpitos fortes, saudáveis, fiéis, íntegros, produzem igrejas fortes, saudáveis, íntegras. À medida que o púlpito se enfraquece, de igual modo a igreja também se enfraquece. Há uma relação que a gente pode perceber nas Escrituras e também no decurso da história da igreja. E é por isso, com essa perspectiva diante de si, que o apóstolo Paulo vai encorajar Timóteo, que tinha muitos problemas dentro e fora da igreja, havia muitas demandas e necessidades, mas Paulo foca no que é principal. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que a julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. E nesses versos nós encontramos algumas marcas distintivas da pregação que deve estar diante da igreja, diante do pastor, dos pregadores da palavra. Quais são esses deveres? A primeira coisa, um profundo senso de urgência. Observe que no verso 2, quando Paulo usa o verbo no imperativo, prega a palavra, é uma ordem, não é um conselho. Ele, como um apóstolo, ele usa a sua prerrogativa apostólica e diz, prega a palavra. Agora, em seguida, ele usa uma palavrinha aí que nós não usamos no dia a dia, insta. É o que está aqui na versão ARA, Almeida, Revista Atualizada. Esse verbo significa literalmente assistir, estar de prontidão, estar disponível. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que ele deve pregar a palavra com senso de urgência, com disposição, estar sempre pronto. Por que razão? Porque o pregador, o pastor, ele não é um conselheiro para assuntos frívolos. O assunto que ele está tratando vai ecoar na eternidade. Então o pregador, toda vez que ele está no púlpito, ele tem que ter essa mentalidade. Pode ser a minha última pregação, pode ser o último sermão, e mais, pode ser o último sermão daquela pessoa que está a ouvir. Então esse senso de urgência, essa seriedade no trato com a Escritura, é uma necessidade que o pregador precisa considerar, é uma realidade. E é interessante notar que quando a gente olha para a história da pregação, nós estamos falando aí de homens que deram a sua contribuição como bons pregadores e aconselharam uma geração inteira de notáveis pregadores, eles falaram claramente sobre isso. Para citar um clássico do Richard Baxter, o pastor aprovado, ele diz assim, em tudo que você fizer, deixe transparecer seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejo, nem contando histórias agradáveis ao ouvido, nem com discurso pomposo, como se fosse um grande intelectual. Ninguém vai abandonar as coisas que mais gosta mediante uma petição feita por alguém que não parece ter convicção, ou que pouco se incomode se será ouvido ou não. O que é que o Bach está sugerindo nesse livro, tão lido no decurso da história? Que o pregador precisa ter essa seriedade diante de si, essa consciência, pregar com senso de urgência, com responsabilidade, com seriedade, insta, quer seja oportuno ou não, faça o trabalho como um pregador. E é interessante notar que na Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma paráfrase, o texto foi apresentado da seguinte maneira, pregue a mensagem e insista em anunciá-la no tempo certo ou não. É uma insistência, é uma seriedade, é um profundo senso de urgência. E é interessante notar que o Dr. Martyn Lloyd-Jones, naquele livro, um clássico, Pregação e Pregadores, ele cita ali alguns pregadores interessantes na história da igreja, e ele cita um chamado Robert Murray McCheyne. E ele diz assim, é o comentário geral que quando aparecia no púlpito, mesmo antes de dizer alguma palavra, o povo já começava a chorar silenciosamente. Por quê? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia ao púlpito vindo da presença de Deus, trazendo uma palavra da parte de Deus para eles. Veja, irmãos, eu não sou contra o humor. Eu acho que Spurgeon, por exemplo, era um pastor que tinha uma boa dose de humor. Certa vez ele disse assim, há alguns pastores que andam dizendo que o diabo não existe. Que coisa estranha.
como é que os filhos não reconhecem a existência do pai? Então ele tinha uma dose de humor muito interessante. No entanto, o púlpito é um lugar de seriedade. E hoje nós estamos assistindo no Brasil, de norte a sul, uma espécie de pastores especializados em fazer gracejos. Se apresentam mais como animadores de auditório do que pregadores do Evangelho. Então, esse elemento da seriedade, o que está sendo tratado aqui, é um assunto que tem implicações para a eternidade. Pode ser a última vez do pregador no púlpito e pode ser a última vez daquela pessoa no banco. Então, esse senso de seriedade precisa estar presente entre nós. Lutero, por exemplo, dizia: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Esse é o senso de urgência que Paulo está dizendo aqui. E o pastor pregador precisa ter essa responsabilidade, pregar com esta seriedade, porque o que está em jogo não é uma questão periférica, mas uma questão central, é o destino eterno das pessoas. A segunda característica dessa pregação é que ela tem que ser equilibrada. Observe ainda no verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta. Pergunta: por que ele usa esses verbos? Corrigir, repreender e exortar. Ou consolar, o último verbo aí. Muitos sugerem que Paulo está apresentando aqui uma variedade nessa dieta da pregação. A pregação tem que ter equilíbrio. Toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo vai dizer isso no capítulo 3. É útil para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Então, o pregador fala a pessoas diferentes em situações diferentes. Por isso tem que ter uma mensagem equilibrada. O que significa isso? Se todo o sermão for tão somente para denunciar o pecado, falar sobre juízo, condenação, apresentar sempre os aspectos da lei, sem uma dosagem da graça, da misericórdia, da consolação, vai dar problema. Se por outro lado se apresentar apenas a mensagem de consolo, de encorajamento, da graça, sem apresentar a realidade do pecado, vai também gerar problema. A mensagem tem que corrigir e ao mesmo tempo consolar. Pastor tem que ser como Amós, boca de profeta e coração de pastor. Equilibrar a mensagem. O John Stott sugere que essa mensagem equilibrada é justamente encontrar a dose certa entre repreensão e consolo. Alguém disse que se nós condenarmos sem oferecer qualquer remédio, vamos colocar mais fardo sobre as pessoas. E se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar. A pregação bíblica deve ser equilibrada. Precisa ter equilíbrio. Mais uma vez encontramos aí uma anomalia nos púlpitos do Brasil. Há sempre aqueles que estão sempre com o dedo em riste, né? Alguns pregam, parece que estão rangendo os dentes. Toda mensagem é cáustica, toda mensagem é dura, toda mensagem é sempre acusando, condenando. A igreja não sobrevive a isso. Não sobrevive a isso. Por outro lado, alguns que nunca repreendem, e o pastor precisa ter esse equilíbrio. Pregar consolando e consolar pregando. E a igreja é um grande hospital. E em nosso meio há pessoas que padecem de todo tipo de enfermidade. Existem aqueles que têm um coração duro como uma rocha. Precisam ser golpeados pela espada da lei. Consciência cauterizada. Precisam ser repreendidas. Então é importante pregar uma mensagem que repreenda o pecado. Por outro lado, há pessoas entre nós perseguidas por dúvidas, por culpas, e precisam receber o Evangelho, cura. Uma mensagem que traga consolo e possa trazer libertação para aquelas perspectivas equivocadas que têm, que não conseguem se libertar por si mesmas. Precisam do Evangelho que de fato mostra o que Deus fez em Cristo para nos salvar. Os puritanos tinham uma máxima que dizia o seguinte: o propósito da pregação é perturbar os tranquilos e tranquilizar os perturbados. O camarada chega na igreja todo quebrado, consciência cauterizada, cheio de pecado na vida, mas ele não sente mais nenhuma culpa. Ele está sofrendo aquele fenômeno da paz maldita. Está tudo tranquilo, mas ele está em erro, está em pecado. Ele precisa ouvir uma repreensão para que o seu coração seja quebrantado e ele volte aos pés do Senhor em arrependimento e fé. Por outro lado, há pessoas, volto a dizer, que estão em crise, não conseguem
experimentar o perdão, a graça de Deus. Elas precisam ser consoladas. Há pessoas em crise, problemas no casamento, problemas na família, várias situações, a pandemia deu concreção a muitos problemas de natureza emocional, inclusive pastores, que ainda não se recuperaram desse cenário, há muita gente em crise. O Evangelho tem uma palavra de consolo, de encorajamento. Então a mensagem precisa ser equilibrada. Se não houver esse equilíbrio, vai gerar problemas. E muitas igrejas estão adoecidas pela falta de equilíbrio na mensagem. Uma terceira característica, é preciso que haja paciência na pregação, resoluta paciência. Observe que ainda no verso 2, lá no final, ele fala sobre exortar com longanimidade. Então a pregação tem que ter seriedade, esse senso de urgência. Você está lidando com vidas, com pessoas, com o destino eterno delas. Tem que ser uma mensagem equilibrada, tem que repreender e consolar. O cajado do pastor tanto repreende quanto consola. E ao mesmo tempo tem que ter paciência. E observe que nas qualificações para o ofício do pastorado, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, essas virtudes precisam estar presentes. Exortar com paciência, por que isso? Nós nunca devemos perder de vista o fato de que a igreja é uma comunidade, é uma congregação de pessoas, distintas umas das outras, cujo crescimento também é distinto. Há pessoas que crescem mais rapidamente do que outras na fé. E muitas igrejas, no afã de promover o crescimento de igreja, implementou técnicas humanas para promover isso artificialmente. E muitos pastores parecem não entender que o crescimento de uma igreja é uma metáfora biológica, não é aritmética. Crescimento demanda o quê? Tempo, energia, paciência. Existe um intervalo entre o plantio e a colheita, tem que esperar. Então, Paulo está dizendo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta, com paciência, Timóteo. Você não está lidando com objetos, você está lidando com pessoas. E o pastor precisa ter muita paciência, muita graça. Porque, repito, existe um intervalo entre a pregação e o crescimento espiritual da igreja, entre o plantio e a colheita. Isso é interessante notar, porque na carta aos Hebreus há uma expressão, que eu tenho meditado nela há muitos anos, e tem me ajudado bastante. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pergunta: o que significa correr com perseverança? Se eu digo para alguém, você precisa correr, eu estou sugerindo acelerar, correto? Se eu digo para ela, tenha paciência, persevere, eu estou sugerindo ir num ritmo mais lento. O que significa correr com perseverança? Está aqui uma lição que não apenas os pastores, mas todos os crentes precisam aprender. Há uma diferença entre ser apressado, agoniado e ser diligente. Por outro lado, há uma diferença entre ser perseverante, paciente e ser lerdo. Paulo está propondo nos evangelhos, e aqui o autor da carta aos Hebreus, que o pastor precisa ter esse equilíbrio, ele tem que ter paciência, é o Espírito quem promove o crescimento da igreja, à medida que a palavra vai sendo pregada com fidelidade. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então Paulo está dizendo para Timóteo, faça esse trabalho, pregue, mas faça isso com paciência. É o Senhor quem vai promover o crescimento. E quando o pastor descansa em Deus e desiste de promover crescimento artificial, o crescimento vem, os resultados vêm. As pessoas acabam recebendo o Evangelho e elas percebem claramente o Senhor trabalhando em suas vidas e moldando-as à imagem de Cristo. A gente precisa ter essa perspectiva diante de nós, correr com perseverança. E a palavra empregada ali, longanimidade, a macrotomia, em outras expressões, o hupomone, que é a ideia da paciência que permanece de pé quando o vento é contrário, é uma virtude preciosíssima, não apenas para o pastor pregador, mas para todos nós como crentes.
O Crisóstomo, João Crisóstomo, que foi o grande pregador do quinto século, ele amava demais essa palavra. Ele dizia o seguinte, que a perseverança, a longanimidade, é a raiz de todo bem, mãe da piedade, fruta que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, porto que não conhece tempestades. É a qualidade que mantém o homem em pé, enfrentando o vento. E o pastor precisa ter essa paciência, porque o crescimento de uma igreja pode demandar bastante tempo. E não apenas o crescimento numérico, o crescimento, a maturação, ganhar estatura espiritual. Por isso eu tenho dito, sempre que posso, aos pastores, que o segredo para manter-se fiel ao ministério é aprender o significado da palavra POP, um acróstico, P-O-P. Está aqui o segredo. Pregue, ore, persevere. Se você puder dar um conselho a um pastor, diga para ele, POP, pregue, ore e persevere. Não é você que faz, é o Espírito que faz. Você foi chamado para ser fiel à vocação, e a sua vocação é pregar a palavra com equilíbrio, com fidelidade, com esse senso de urgência e com paciência, porque o Senhor vai honrar aqueles que honram a sua palavra. E por fim, a pregação tem que ter uma linguagem compreensível, inteligente. Observe que a última parte do verso, ele usa uma palavra aí, paciência e doutrina, ou longanimidade e ensino. Mais uma vez, ele está voltando aqui ao tema da vocação do pastor. Ele tem que ser apto para ensinar, pregar com inteligência, pregar com doutrina, com consistência. Significa dizer que a fé cristã não é um suicídio intelectual. Você nunca foi chamado para acreditar que um triângulo é redondo. As proposições cristãs, os dogmas, as doutrinas, a teologia cristã precisa ser apresentada à igreja de forma compreensiva e inteligente. O Paulo está dizendo para Timóteo aqui. E na atual conjuntura, no meio dessa guerra cultural, nós estamos experimentando um dilúvio revolucionário globalista. Então as igrejas precisam, e as famílias de igual modo, preparar-se para viver num mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. Nenhum governo, por mais conservador que seja, vai deter o que está em curso no mundo. O que a igreja precisa fazer é se preparar para viver numa cultura cada vez mais hostil ao Evangelho. Como é que a gente faz isso? Não é simplesmente dizendo para a criança, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Isso é maravilhoso. De fato, Cristo nos ama, a cruz é a prova disso. Ele tem um plano maravilhoso para nós. Mas é preciso dar subsídio, é preciso criar fundamento, a razão da nossa esperança, as proposições evangélicas, o ensino, o dogma, a doutrina, a sã doutrina que de fato promove saúde. Por isso o púlpito precisa ser forte, tem que ter boa teologia, boa doutrina, escola bíblica consistente, robusta, superlativa. E Paulo está dizendo para Timóteo, prega com paciência e com doutrina, tem que ensinar, tem que ter um magistério da palavra forte, porque, repito, o que vai sustentar o cristão no momento da adversidade é a verdade, fundamentar-se na verdade, e o seu relacionamento com a verdade. A verdade não é uma tese, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Então percebam que é preciso que haja isso. Então qual é a aplicação para nós aqui? Um dos grandes desafios da proclamação da palavra é a comunicação com profundidade e clareza. Complicar o que é simples, qualquer um pode fazer, mas tornar simples e compreensível o que parece complicado é a tarefa do pregador. E para isso, ele precisa, com o apoio da igreja, esmerar-se na arte de ensinar, melhorar cada dia. Alguém disse que pregar a verdade de Deus exige sacrifício, estudo e esforço. Os diamantes não ficam expostos nas superfícies para serem colhidos como flores. A riqueza só é descoberta mediante trabalho preparatório, árduo e intelectual e espiritual. Então, por trás de toda a pregação, que você tem a ponta do iceberg. 90% está lá no submerso. É o tempo de estudo, de preparo. E a igreja precisa manter o pastor nas suas atividades essenciais. Pregar, orar, aconselhar, orientar. Então é parte da responsabilidade da igreja fazer isso. E como nós veremos na segunda parte, não apenas ouvir, não apenas preparar, encorajar o pastor, mas ouvir adequadamente a pregação da palavra.
Duas coisas ainda para a gente finalizar. Jeremias, o profeta, diz assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Com conhecimento e com inteligência. Existe uma fake news em circulação na nossa cultura, é que o trabalho da pregação é uma atividade fácil. É por isso que o indivíduo supostamente se converte numa semana e na outra já é impostado pastor e sai por aí falando tantas bobagens em nome de Deus. A atividade da pregação não é uma tarefa fácil. Uma coisa é você dar um estudo esporadicamente, outra coisa é você, domingo após domingo, abrir as Escrituras e falar com propriedade, com profundidade, com clareza no poder do Espírito. Por isso, pregação que não custa nada, não vale nada. Demanda tempo, energia, e o pastor precisa esmerar-se nisso. Então ele diz: conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O pregador tem que ser sempre diante de si o fato de que haverá um dia, uma hora e um momento em que ele vai prestar contas ao Senhor, da santa responsabilidade de ser o instrutor, o pregador, o catequista, o professor do povo de Deus. E essa prestação de contas traz para nós uma grande responsabilidade. E há um texto que eu gosto muito, que eu digo que é o alvo de todo pastor. O alvo de todo pastor, deveria ser pelo menos. Chegar no grande dia e poder dizer ao seu rebanho: eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ali em Mileto, ele fala isso: eu estou limpo do sangue de vocês. E por que Paulo pôde dizer isso a eles? Porque Paulo, como um pregador fiel, ele ensinava, ele pregava não apenas coisas agradáveis de ouvir, mas também as indigestas. A mensagem de Paulo era sempre equilibrada. Há coisas doces, palatáveis. Se eu disser hoje pela manhã que Deus está com você e sempre estará todos os dias da sua vida, os irmãos se sentiriam ofendidos com isso? Não é bom saber disso? Que Deus está conosco, que de fato está? É maravilhoso ouvir isso. É uma promessa. Esse que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, existem coisas duras de se ouvir nas Escrituras, indigestas. E o pregador precisa ter essa mensagem equilibrada, porque no grande dia, quando ele se despedir, ele pode dizer: eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu nunca vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Significa dizer que ele não sonegou nenhum aspecto da verdade, ele não saltou as partes indigestas, as partes agradáveis. Essa é uma das razões pelas quais é muito bom a pregação léctico contínua, porque vai chegar numa passagem que ele vai ter que abordar, aquelas passagens mais, repito, indigestas. Então o pregador precisa ter isso diante de si. Eu finalizo lendo um texto que está numa igreja na Inglaterra, que foi chamado de oração do pregador. Naquele livreto, O Perfil de um Pregador, Stott cita essa oração. Quando eu estiver proclamando tua graciosa salvação, ó, vem dominar meu coração, meu Senhor. E quando todos estiverem maravilhados com a palavra do Senhor, esconde-me atrás da sua cruz. E que assim seja. Que todo pregador tenha essa responsabilidade de pregar com senso de urgência, com equilíbrio, com paciência e com inteligência, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tua palavra, pelo privilégio de poder, numa manhã como hoje, manhã da ressurreição, domingo do túmulo vazio, reconhecer que o Senhor, de forma graciosa, nos salvou para si, mediante a obra perfeita de Cristo. Ele morreu a nossa morte e na sua ressurreição garantiu a nossa vida plena e abundante. Permita, Senhor, que os pastores desta cidade, desse estado e desse país sejam encontrados fiéis ao Senhor, pregando com diligência, com senso de urgência, com equilíbrio, com paciência, com inteligência a palavra do Senhor. Tal como ontem nós pedimos mais uma vez, que o Senhor levante no Brasil homens fiéis, íntegros, cheios da tua graça e do teu Espírito, para fortalecer a igreja mediante a pregação do Evangelho.
Ó Senhor, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. Livra este país dos falsários, dos falsos profetas que ludibriam, que enganam, que torcem a verdade, que mercadejam a Tua palavra. Ó Senhor, por compaixão dos nossos filhos e dos filhos deles. Levanta uma geração de homens sérios, que permaneçam fiéis à vocação de edificar a igreja mediante a pregação da Tua palavra. Oramos por esta igreja, que ela siga sendo alvo da Tua graça, e que neste púlpito haja sempre alguém fiel, anunciando todo o desígnio do Senhor. Para a Sua glória nós oramos. Amém.